29. Indiferença com relação à religião. Por que essa indiferença com relação à religião? É porque ela está aumentando a cada dia? Ouvi uma história. Havia uma aldeia. Os moradores eram muito simples. Qualquer coisa que lhes diziam, eles aceitavam. Nos arredores da aldeia havia uma estátua do Deus dessas pessoas. Um santo foi à aldeia, reuniu todos os aldeões e disse: "Isso é muito ruim, muito ruim. Seus tolos, vocês moram na sombra e, no entanto, seu Deus fica no sol? Coloque um telhado sobre o seu Deus. Vocês não veem o quanto ele está irritado?" Os moradores eram muito pobres, mas, tirando as telhas das próprias casas, conseguiram fazer um telhado para o seu Deus. Depois que o telhado estava terminado, o santo foi para outra aldeia. Ele estava encarregado não só de uma aldeia, mas de muitas. Havia muitos deuses e ele tinha assumido a responsabilidade de proporcionar abrigo a todos eles. Então, depois de alguns dias, outro santo chegou à aldeia. Ficou perturbado quando viu o telhado sobre a imagem do Deus. Reuniu os moradores da aldeia e os repreendeu, dizendo: "Isso é muito ruim, seus tolos. Por que colocaram um telhado sobre o seu Deus? Ele precisa dessa cobertura? Se houver um incêndio, ele será queimado. Tire-o e jogue-o fora agora mesmo." Os aldeões ficaram surpresos. Mas o que mais podiam fazer? Achavam que qualquer coisa que os santos diziam estava sempre correta, e se não aceitassem as palavras deles, podiam lançar uma maldição sobre eles que duraria muitas vidas, ou fazê-los apodrecer no inferno. Deus está nas mãos dos santos e os desejos deles. Portanto, é lei. Aquela pobre gente teve que tirar o telhado e jogá-lo fora. O trabalho de tantos dias, a energia e os recursos dessas pessoas pobres foram todos desperdiçados. Mas certamente o que acontecera foi uma sorte, porque tinham sido salvos da vergonha de manter um telhado sobre seu Deus. Depois de tirarem o telhado, o santo foi para outra aldeia. Afinal, ele não tinha apenas uma aldeia para cuidar, mas várias. Havia muitos deuses, e era responsabilidade dele manter todos livres de qualquer telhado. Mas logo outro santo chegou à aldeia. Naquela época, os aldeões já estavam mais alerta, e não pegavam mais a estrada da estátua do Deus, nem por engano. Não sabiam que outros problemas isso poderia causar. Então, simplesmente pararam de seguir por toda aquela estrada. Descobri que o que aconteceu naquela aldeia acontece no mundo todo. Os santos fizeram coisas tão feias e criaram tanto medo na mente das pessoas, tudo em nome da religião, que não é nenhuma surpresa que elas tenham parado de seguir o caminho de Deus. A indiferença à religião é, em última análise, a indiferença ao medo e à fé cega espalhados por esses chamados santos. A indiferença à religião é a indiferença à exploração, a hipocrisia e a tolice que vem na esteira da religião. A indiferença à religião é a indiferença a todas as seitas que já se tornaram substitutos falsos da religião. A indiferença à religião é a indiferença ao ódio, ao ciúme e à animosidade criada pelos santos. A indiferença à religião não é indiferença a ela, mas é, na verdade, a indiferença a tudo o que não é religião. 30. Encontre o problema primeiro. O primeiro-ministro do rei havia morrido. Por isso, o rei teve de enfrentar o difícil desafio de encontrar a pessoa mais inteligente do reino para torná-lo o novo primeiro-ministro. Depois de vários tipos de testes, 3 pessoas foram finalmente selecionadas.
Dessas 3, uma precisava ser escolhida. Um dia antes do teste para a seleção final, surgiu um boato de que o monarca trancaria os candidatos numa sala em cuja porta seria colocado um cadeado inviolável feito pelos melhores especialistas do reino e que só poderia ser aberto por uma pessoa de grande conhecimento em matemática. Desses 3 candidatos, 2 não conseguiram dormir aquela noite de tanta preocupação e entusiasmo. Durante toda a noite, ficaram estudando livros sobre cadeados e tentando memorizar números e fórmulas matemáticas. Um pouco antes do amanhecer, estavam com a mente tão abarrotada de aritmética que mal conseguiam somar 2 mais 2. No caminho para o palácio, esconderam alguns livros de matemática sob as roupas, certos de que, em algum momento, eles seriam necessários. Aos olhos deles, estavam absolutamente preparados, embora suas mentes estivessem anuviadas e seu andar trôpego por ficarem acordados estudando durante toda a noite. Estavam intoxicados de tratados e teorias. Mas para ambos, o terceiro homem que havia dormido tranquilamente na noite anterior era um louco. O que mais sua despreocupação poderia indicar além disso? Ambos tinham dado muita risada e ainda estavam rindo da idiotice do homem. Assim que chegaram ao palácio, acreditaram que todos os boatos que tinham ouvido certamente eram verdade. Foram imediatamente trancados num grande cômodo em cuja porta estava o cadeado que muito se falara. Para a época, o cadeado era uma soberba invenção da mecânica. Tinha sido construído com base na matemática e era um enigma desafiador que só podia ser resolvido matematicamente. Eles tinham descoberto todas essas coisas através dos rumores e as figuras aritméticas e as marcas feitas no cadeado pareciam uma prova disso. Depois de fechados na sala, os 3 homens vieram a saber que quem abrisse o cadeado e conseguisse sair primeiro seria nomeado primeiro-ministro pelo rei. Os 2 que tinham estudado a noite inteira imediatamente começaram a decifrar as marcas do cadeado e a fazer cálculos aritméticos. Enquanto isso, também consultavam os livros que traziam com eles. Era inverno e pelas grandes janelas da sala soprava um vento frio, mas eles estavam com a testa molhada de suor. O tempo era curto, o problema de abrir o cadeado era difícil e em pouco tempo o futuro de suas vidas seria decidido. Suas mãos tremiam e sua respiração era rápida. Enquanto escreviam uma coisa, já calculavam outra. Mas aquele que dormiu durante toda a noite nem examinou o cadeado, nem levantou a caneta, nem tentou resolver qualquer problema matemático. Ele ficou sentado pacientemente com os olhos fechados. Seu rosto não mostrava nenhuma preocupação, nem qualquer agitação. Ao se olhar para ele, não era possível deduzir se estava pensando alguma coisa. Sua totalidade e sua presença parecia uma chama constante de uma lamparina numa sala sem correntes de ar. Ele estava absolutamente calmo e silencioso. Sua mente, uma tela em branco. Mas, de repente, ele se levantou e, parecendo extremamente natural e calmo, foi lentamente até a porta da sala. Então, muito lentamente, virou a maçaneta e, surpreendentemente, a porta se abriu. O cadeado e toda a história relacionada a ele tinham sido uma cilada. Mas seus 2 companheiros, que estavam ocupados resolvendo problemas matemáticos, não tinham se dado conta disso. Eles nem perceberam que um deles já não estava na sala. Esse fato assombroso só se deu a conhecer quando o próprio rei entrou na sala e disse: "Cavalheiros, podem deixar de lado toda a matemática. A pessoa que merecia vencer já é vitoriosa." Aqueles pobres sujeitos mal conseguiam acreditar nos próprios olhos. O companheiro deles, que era indigno em todos os aspectos, estava parado atrás do rei. Vendo que não diziam nada, o rei disse a eles: "Na vida, isto é de importância primordial. Primeiro, devemos descobrir
se um problema realmente existe ou não, se o cadeado está realmente trancado ou não, antes de tentar resolvê-lo. A pessoa que se põe a resolver um problema sem antes identificá-lo, naturalmente se engana e para sempre vive desorientada. Essa história é estranhamente verdadeira. Descobri o mesmo em relação a Deus. Sua porta também esteve aberta desde o início dos tempos. E todos os rumores sobre os cadeados dessa porta são absolutamente falsos. Mas os candidatos ansiosos querendo entrar em seus portões levam suas escrituras com eles por medo desses cadeados. Então, essas escrituras e ensinamentos se tornam obstáculos para eles. Eles permanecem sentados do lado de fora. Como podem entrar pela porta sem terem resolvido os problemas matemáticos através das suas escrituras? Raramente alguém reúne coragem para tentar abrir a porta sem consultar primeiro algumas escrituras. Eu a abri, e ao fazer isso descobri que, até onde os olhos podem ver, os sábios estão enterrados sob pilhas de suas próprias escrituras e tão absortos em resolver problemas que nem percebem a chegada de uma pessoa tão indigna quanto eu. Estendi o braço e virei a maçaneta da porta e descobri que ela já estava aberta. A princípio, achei que era sorte minha e que os porteiros talvez tivessem cometido algum engano. Caso contrário, como seria possível que uma pessoa que não conhecesse nenhuma escritura e não tivesse nenhuma erudição pudesse entrar no mundo da verdade? Entrei com medo, mas aqueles que já estavam lá dentro me disseram que o boato sobre o cadeado da porta de Deus tinha sido espalhado pelo diabo, e era um boato sem nenhum fundamento, porque as portas estavam sempre abertas. As portas do amor também não podem estar fechadas assim? Não podem as portas da verdade também estar fechadas assim?